Existe uma das mitzvot da Torá que podemos dizer que é as das mais importantes. A Torá nos diz, essas são as mitzvot, asher yaseh atam hadam, que o homem vai fazer, vachai bahem, ele vai viver com elas. A obrigação, dizem nossos sábios, vachai bahem, velosh yamud bahem. A pessoa tem que cumprir as mitzvot para viver e não para morrer por elas. Na Torá nós encontramos que a vida da pessoa é algo mais importante até do que qualquer outra mitzvah que nós temos na Torá, com exceção de 3, que é a idolatria, as relações incestuosas e o homicídio. Todas as demais mitzvot da Torá devem ser feitas somente quando isso não vai prejudicar a vida do ser humano. Porque a Torá dá uma importância muito grande para a vida do ser humano. Vachai bahem, devemos viver e não morrer por elas. Mesmo alguém que pecou, que pela lógica ele deveria receber a pena capital, a Torá escolhe várias formas de impedir que essa pena seja aplicada e pelo contrário, nós encontramos que a Torá, quando nós falamos nas nossas orações em Yom Kippur, que o desejo de Deus não é matar o ser humano, mas que ele faça tshuva e tenha vida. Esse é um dos motivos que Deus instituiu a mitzvah dos sacrifícios, dos korbanot. E nós ofertamos um animal sobre o altar para expiar sobre os pecados do ser humano. Nossos sábios dizem que no momento que é feito uma oferenda animal, a pessoa deve ter naquele momento a intenção que tudo que tem que ser feito por ele para penalizá-lo está sendo feito com o animal. Ele deveria passar pelo um abate. Então Deus colocou um animal no nosso lugar. O sangue dele devia ser aspergido. Aspergimos então o sangue do animal. Tudo que deveria ser feito com o ser humano é feito com o animal. Que o que Deus deseja realmente é que a pessoa tenha vida. Que ele viva com as mitzvot e não que ele morra pelas mitzvot. Encontramos, no entanto, alguns casos na Gemara e também na Torá de pessoas que desejaram entregar sua vida a Deus e, dessa forma, queriam se conectar com Deus de uma forma mais profunda. Isso não foi bem visto nos olhos divinos. Nós encontramos os 2 filhos de Aharon, os 2 filhos do sumo sacerdote Aharon, que no dia da inauguração do templo, eles tiveram uma ascensão espiritual tão grande que realmente a alma deles saiu do corpo. O famoso comentarista Or HaChaim, ele explica que o pecado dos filhos de Aharon foi querer se elevar espiritualmente a um nível tão elevado que eles não tinham sido ordenados, que a Torá proibiu, ou seja, isso é chamado Ratzó Blishov, uma ascensão sem volta. Apesar que é um ato nobre, à primeira vista, é uma elevação espiritual, mas Deus criou o ser humano para que tenha os pés no chão, para trabalhar para ele aqui nesse mundo aqui embaixo. Por isso, logo após o falecimento dos filhos de Aharon, Deus proibiu a todo e qualquer Kohen entrar embriagados no templo sagrado. O conceito embriagado não é somente embriagado de vinho, mas também embriagado nessa ideia, nessa elevação espiritual, para querer se desconectar com o mundo, do êxtase da alma, para querer ficar nas alturas. O objetivo pelo qual Deus criou o homem é para que ele viva nesse mundo material e faça a vontade dele aqui embaixo. Como disseram nossos sábios no Pirkei Avot, Baal korchach atachai, contra a tua vontade você vive. Que a pessoa, por mais que a alma dele deseja uma ascensão espiritual, que ele deseja se elevar às alturas, abandonar esse mundo material para se conectar a níveis espirituais elevadíssimos, não é essa a vontade de Deus. Baal korchach atachai, você tem que viver contra a sua vontade. Nós encontramos algumas histórias no Tanakh demonstrando como pessoas eles sacrificaram-se para Deus. Mas aqui não devemos entender na explicação literal que foi feito um sacrifício, o abate. Nós encontramos com o profeta Shmuel. Haná, a mãe de Shmuel, não tinha filhos. Ela prometeu que no momento que ela vai ter um filho, ela vai entregar ele para Deus. O intuito de entregar ele para Deus não é Deus nos livre de sacrificá-lo fisicamente. É fazer o que realmente ela fez, deixá-lo no templo sagrado, se dedicando apenas ao estudo da Torá, à elevação espiritual, ao trabalho dos Levim, e assim foi a vida inteira dele, uma vida espiritual totalmente dedicado à ascensão espiritual. Mas ele continuou vivo, com os pés no chão. A mesma coisa quando nós encontramos na história de Iftach, no livro dos Juízes, que ele prometeu que quando ele sairia vitorioso da guerra, ele iria entregar a primeira coisa que fosse ao encontro dele como uma oferenda a Deus, como um sacrifício a Deus. E saiu ao encontro dele a sua filha.
E está escrito que ele sacrificou sua filha para Deus. O sacrifício que foi feito com a filha, os comentaristas explicam, Deus nos livre de explicar que foi um sacrifício físico. Ele apenas dedicou a sua filha se separou do convívio de seres humanos e se dedicou apenas à ascensão espiritual, ao serviço de Deus, se dedicar apenas a assuntos mundanos, de tal forma que ela nem sequer casou. Isso também foi considerado algo negativo, porque o objetivo de Deus é o homem trabalhar aqui nesse mundo. O desejo de se elevar espiritualmente, o desejo de se ligar com Deus é algo muito positivo. Mas devemos saber que a vontade de Deus é que isso fique apenas no desejo. Na prática, devemos saber que o objetivo é trabalhar nesse mundo material, fazer as mitzvot com esse mundo material. Todas as mitzvot foram dadas no âmbito material, devemos cumpri-las da maneira correta e dessa forma se conectamos a Deus no nível mais elevado possível. Transformar esse mundo uma moradia para Deus, ou seja, que o mundo material vai ser usado para o serviço de Deus e dessa forma trazendo alegria para o nosso Criador, e isso aproximará uma época, a era messiânica, que seja em breve para todos nós.